Olá pessoal, neste vídeo eu vou explicar uma questão sobre roteadores de dupla frequência que transmitem em 2.4 GHz e também em 5 GHz. Esse e também pode ser ou em 5 GHz, que é justamente essa dúvida aí de algumas pessoas que eu vou tirar. Eu tenho dois roteadores aqui. Esses roteadores são modelos antigos, eles não trabalham com 5 GHz, mas é só para nós termos um visual aqui para explicação. Então vamos supor que esse roteador da esquerda é um roteador de frequência dupla mais antigo e esse aqui é um roteador mais novo. E só para vocês terem uma base de entendimento da questão da frequência, equipamentos mais antigos e equipamentos mais simples geralmente funcionam com 2.4 GHz. Então uma câmera de segurança, um equipamento mais barato, um equipamento que seja de fabricação atual, um projeto atual, mas que seja de baixo custo, ele pode funcionar só com 2.4 GHz. E equipamentos mais caros, mesmo os mais antigos, que sejam topo de linha, por exemplo, eles podem trabalhar com 2.4 GHz e também com 5 GHz. Isso falando a nível do equipamento que vai ser conectado ao roteador, um celular, um videogame, por exemplo, um console. Então nós temos aí uma questão de compatibilidade. Se eu tenho um equipamento mais barato ou um equipamento mais antigo que trabalha apenas com 2.4 GHz, ele só vai funcionar com roteadores que transmitam em 2.4 GHz. Se eu tiver só a transmissão de 5 GHz, esse equipamento não vai funcionar. E aí entra a questão dos roteadores. Quando o 5 GHz começou a ser lançado no mercado, os roteadores mais antigos, eles trabalhavam da seguinte forma. Nas configurações, você configurava ele para transmitir ou 2.4 GHz ou 5 GHz. Isso precisava ser feito nas configurações e acabava sendo de uma maneira fixa. Ele não transmitia nas duas frequências simultaneamente. Então, tendo um equipamento mais antigo, para ter máxima compatibilidade, eu precisava usar a frequência de 2.4 GHz. Usando uma frequência de 5 GHz no roteador, se eu tiver uma câmera de segurança ou algum outro equipamento que funcione somente com 2.4 GHz, esse equipamento não vai conseguir se conectar à rede, simplesmente porque o transmissor dele de 2.4 GHz não consegue se conectar com o transmissor e receptor do roteador que vai estar operando em 5 GHz. Então isso aí já esclarece a questão de roteadores antigos. Você precisa entrar nas configurações e ver se ele permite a transmissão simultânea de 2.4 GHz e 5 GHz ou se ele permite a seleção de apenas apenas 2.4 GHz ou apenas 5 GHz. E aí cabe a você verificar a questão do que é compatível dos equipamentos que serão conectados naquele roteador. Agora, os roteadores mais novos, lembrando que aqui é só para demonstrar, esse roteador não é de 5 GHz, os equipamentos mais novos, você simplesmente configura o nome das redes e ele consegue fazer a transmissão simultaneamente das duas frequências. Então você vai ter, saindo daquele equipamento, a frequência de 2.4 GHz e também de 5 GHz. E isso aí resolve problemas de compatibilidade com equipamentos que conectam apenas a 2.4 GHz, que tem a comunicação somente nessa frequência. Então antes de comprar o equipamento, dá uma checada lá. Com o equipamento funcionando dessa forma simultânea, você não vai ter problema com nenhum dos seus equipamentos que você comprar, independente de ser uma câmera ou uma lâmpada inteligente, por exemplo, que são equipamentos que muitas vezes trabalham apenas com 2.4 GHz. Se esse vídeo te ajudou, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!